Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial é tida como a guerra mais sangrenta do século XX e é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, que nós vimos na aula passada, que ocorreu entre 1914 a 1918. No final da guerra, em 1918, vimos que a Alemanha foi subjugada de todas as maneiras. E o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha, por exemplo, ficasse impedida de investir na área militar. Vamos compreender, então, que a partir de 1929, após a Primeira Guerra Mundial, teremos a ascensão dos regimes totalitários. Regimes esses que eu estarei mandando para vocês em slides, explicando como foi esse processo de ascensão desses regimes. Dentre esses regimes, temos principalmente o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler, e o fascismo na Itália. Então, a ascensão desses regimes, principalmente do nazismo, dará então esse caráter de revanchismo que estará presente na Segunda Guerra Mundial. Com Adolf Hitler, a Alemanha viverá um processo de grande desenvolvimento. A Alemanha saiu arrasada da Primeira Guerra Mundial, mas com Adolf Hitler, ela voltará a se fixar como uma das principais potências do mundo. Veremos que Adolf Hitler, então, vai fazer com que a Alemanha volte a se tornar uma das principais potências do mundo. E com suas ideias de expansionismo alemão, Hitler vai pregar sobre o espaço vital, tido em seu livro Mein Kampf, Minha Luta, como das principais características de seu governo, onde ele falava sobre pan-germanismo, a ideia de que os alemães deveriam se unir em um único território, onde todos falavam alemão, porque os alemães pertenciam à raça ariana, ou seja, à raça pura. E a partir dessas ideias, Hitler então vai fundamentar todas as atrocidades que ele vai cometer durante a Segunda Guerra Mundial, e que a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre o Holocausto, que aconteceu a partir das ideias de Adolf Hitler. Teremos o fortalecimento do Terceiro Reich. Reich significa reinado, que segundo Hitler teria iniciado lá no primeiro Reich, com o Sacro Império Romano Germânico, passando pelo Segundo Reich durante o Império Alemão, quando em 1918 os alemães perdem a Primeira Guerra Mundial e perdem também vários territórios que pertenciam à Alemanha. E Hitler então vem, durante o Terceiro Reich, com a ideia de retomar, ou seja, de reconquistar os territórios que um dia pertenceram à Alemanha. E teremos essa grande prova em Anschluss, em 1938, quando Hitler consegue anexar a Áustria de volta ao poder dos alemães. A Áustria, que teria sido a terra natal de Hitler. Dando continuidade à nossa explicação, é importante que vocês compreendam o que foi o Pacto Anticomitê. Nesse pacto anticomunista, Itália, Alemanha e Japão se reuniram contra o avanço comunista, nesse bloco chamado Eixo Berlim, Roma, Tóquio, o bloco que estará presente na Segunda Guerra Mundial. Enquanto esse bloco se mostrava contrário ao avanço comunista, para países capitalistas como França e Inglaterra estava tudo ok. O problema foi quando a Alemanha nazista se mostrou interessada em anexar aos Sudetos, uma região montanhosa da Tchecoslováquia que fica bem próxima à União Soviética. A intenção de Hitler era clara, era invadir a União Soviética. E para a França e a Inglaterra, isso não era favorável, porque seria base para o início de uma nova guerra. Esses países não eram interessados em uma nova guerra. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, vimos que diversas nações saíram arrasadas, até mesmo as nações que venceram a guerra. Para reestruturar a economia demorou bastante tempo, Então, uma nova guerra não seria algo favorável economicamente. Então, por isso que esses países, França e Inglaterra, vão se reunir com a Alemanha
para a política de apaziguamento. O que seria essa política? Nessa política de apaziguamento, que foi assinada lá na Conferência de Munique, né, Hitler se comprometia a não avançar além dos Sudetos, ou seja, a não avançar em direção à União Soviética. Mas sabemos que isso foi uma grande perda de tempo, né? Essa política de apaziguamento por parte de França e Inglaterra, tentando impedir o avanço de Hitler, foi uma perda de tempo, porque Hitler vai continuar com o seu avanço, e isso vai deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Em sequência à nossa explicação, em 1939, temos a invasão do corredor polonês pelos nazistas, demonstrando o interesse de Hitler em chegar à União Soviética. O corredor polonês é uma área estreita nos limites entre a União Soviética e a Polônia. Então Hitler estava cada vez mais avançando contra a União Soviética. E isso então é considerado o estopim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que na explicação anterior eu falei com vocês que com o pacto de apaziguamento entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, Hitler havia se comprometido a não avançar além dos Sudetos. Só que, como eu falei anteriormente, esse pacto não serviu de nada. E Hitler, então, invade a Polônia em 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial. Continuando a nossa explicação, no momento em que a Alemanha nazista invade o corredor polonês, então as potências começam a se armarem, a se juntarem em alianças militares. O eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, já estava formado. E aí temos a formação dos aliados, né, com os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Nesse primeiro momento de guerra, os Estados Unidos não terão a participação efetiva, né? Eles ficarão ali na espreita, quietinhos aqui na América, enquanto as potências europeias estão em guerra. Assim como ele fez na Primeira Guerra Mundial também, que entrou quase no final da guerra. Também os Estados Unidos vão ficar nessa espreita aí durante grande parte da Segunda Guerra Mundial e só vão entrar por volta de 1941. Aqui, para a gente poder entender e fazer uma diferenciação da guerra anterior, antes da Primeira Guerra Mundial, as potências já haviam se formado em alianças, em blocos militares. Aqui, a guerra começa e as alianças, então, começam a se formalizar de fato, né? Então, as alianças na Segunda Guerra Mundial, elas se formam para a Segunda Guerra. As alianças na Primeira Guerra Mundial se formam muito antes da guerra começarem. Então, os nazistas continuam o seu avanço. Eles vão avançar em direção à França, né, com uma característica de guerra muito própria desse tempo, a Blitzkrieg, que seria a guerra relâmpago, né? Essa guerra relâmpago era o seguinte: eram ataques simultâneos, né? Vários ataques que ocorriam ao mesmo tempo, por terra, por ar, né? Pelo mar, e o lugar que era invadido por esses ataques não estava nem esperando. Então Hitler, ele fez uma tática de guerra muito própria, né? Muito interessante, inédita naquela época, chegando assim do nada para atacar o lugar que ele queria conquistar. E assim então foi a ocupação da França em 1940, né? Com esse ataque relâmpago. Do nada, vários navios, vários aviões começaram a invadir a França. E aí temos então a ocupação da França, o domínio nazista na França e a famosa foto de Hitler em frente à Torre Eiffel, né? Demonstrando todo o poder nazista, conquistando um dos maiores símbolos da França naquele período. Dando continuidade então, após ocuparem a França, os nazistas seguem rumo à Inglaterra, né? Na tentativa de invadirem e dominarem a Inglaterra nessa operação chamada Operação Leão Marinho. Só que essa operação foi fracassada e marca a primeira derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas tentaram invadir a Inglaterra sobrevoando o Canal da Mancha, né? E foi uma grande batalha pelo ar, né, que os ingleses acabaram saindo vitoriosos. O Canal da Mancha já foi problema para muitos outros que tentaram invadir a Inglaterra, assim como Napoleão Bonaparte, como a gente estudou, né, quando Napoleão tentou invadir a Inglaterra, né, quando ele estava dominando a Europa. Ao tentar invadir a Inglaterra, Napoleão se deu mal, assim como Hitler também se deu mal nesse momento aqui.
Dando continuidade à explicação, em 1941 temos o domínio nazista na África Corpus, né? Eles invadiram, então, dominaram o norte da África com o objetivo de dominarem o petróleo na região da Líbia. Assim seguimos, então, para 1942, com a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa marca o momento em que os nazistas invadem, de fato, a União Soviética e conquistam Moscou. Dando sequência à nossa explicação, temos na Batalha de Stalingrado uma grande virada na Segunda Guerra Mundial. Até então, o exército nazista estava tendo grandes vantagens. Só que aqui nessa batalha, veremos que a vantagem será do exército soviético, né, associado aos aliados. Então teremos uma contraofensiva dos aliados. O exército soviético vai empurrar cada vez mais os nazistas, né, os soldados nazistas, para dentro da União Soviética, aqui em Stalingrado. E ali, então, eles vão acabar vencendo por causa do frio rigoroso da União Soviética. Muitos soldados nazistas vão morrer, né, de frio, e aí a maioria deles vai querer fugir de volta para Berlim. E assim, então, o exército soviético vai ter essa vantagem contra o exército nazista, né, que vai acabar retornando para Berlim. E em 1941, temos a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos não havia falado que estava oficialmente na Segunda Guerra. Eles só ficavam lá na sua, né, mandando armamentos, mandando alguns soldados, só que ainda não havia tido uma oficialização de entrada na Segunda Guerra Mundial. Isso só vai ocorrer após o ataque a Pearl Harbor, né, uma base naval norte-americana no Havaí. Esse ataque foi orquestrado pelos japoneses. Então, os Estados Unidos, após terem a sua base naval invadida, né, e atacada pelos japoneses, vão então entrar de fato na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, a bem-sucedida Operação Overlord D, ou Dia D, como ficou conhecida. Nessa operação, foi marcada pela presença de 185 mil homens, 20 mil veículos, que desembarcaram na Normandia, no noroeste da França, com o objetivo de reconquistar a França. E como eu já falei, foi uma operação muito bem sucedida. E para muitos historiadores, principalmente americanos, marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que sabemos que não foi bem assim, né? Em 1º de maio de 1945, a União Soviética invade Berlim e após isso temos o suicídio de Hitler, né? E a rendição dos alemães. E nesse mesmo ano aqui, 1945, temos a morte de Mussolini, marcando também o fim do regime fascista. Então temos a queda desses dois grandes regimes totalitários, fascismo e nazismo. Será que após isso a guerra realmente chegou ao fim? Em sequência à nossa explicação, então a guerra ela não terminou. A guerra continua no Pacífico, os aliados contra o Japão. O Japão ainda continua na guerra, porque o Japão até então nunca tinha perdido uma guerra, né? A gente vai ver então essa derrota do Japão apenas na Segunda Guerra Mundial, quando eles vão se render. Então, dando sequência aqui, ó, em 6 de agosto de 1945, os americanos jogam a Little Boy, a bomba atômica, em Hiroshima. E temos um saldo de 150 mil mortos nesse ataque, então, a Hiroshima. E 9 de agosto do mesmo ano, de 1945, os americanos jogam a Fat Man em Nagasaki. E temos um saldo de 80 mil mortos. Após as bombas atômicas serem jogadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, teremos a rendição do Japão. E aí eu pergunto a vocês, após a Segunda Guerra Mundial, teremos finalmente uma paz mundial? Não. Após a Segunda Guerra Mundial, imediatamente inicia a Guerra Fria, que será tema da próxima aula. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula de hoje. Pausem o vídeo para que vocês copiem as coisas no quadro, né? Façam as anotações que aparecerem aqui no vídeo e até a próxima aula.